Estamos recebendo o deputado federal pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, Reinaldo Azambuja. O PSDB ele realiza hoje a convenção para definir e homologar o nome dos candidatos a governador, vice-senador, deputados estaduais e federais. Bom dia, deputado Reinaldo Azambuja, pré-candidato do PSDB. É um prazer novamente tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, Madureira, toda a equipe do Tribuna Livre e um bom dia aos ouvintes da capital e desse programa que chega na capital e no interior aí, levando as informações. Prazer estar aqui com você. Hoje é um dia bastante importante para o PSDB, né? Claro, para os outros partidos, a maioria hoje escolheu o dia de hoje para fazer as convenções. Claro, o PSDB também aguardando os outros partidos políticos para, a partir do dia 1º, caminhar juntos aí. Nossa. Deputado, emendando a pergunta do Marquinhos, como é que ficou a composição do PSDB em termos de partidos? Olha, Sérgio, nós ficamos o PSD indicando o Senado, o empresário Antônio João vai ser nosso candidato ao Senado, o PPS, o Democratas, o Solidariedade, o PMN, junto com o PSD e o PSDB, através de uma pesquisa qualitativa que nós fizemos, e em comum acordo esses partidos entenderam que o melhor nome para compor a vice era da professora Rose. E nós escolhemos a professora Rose em comum acordo com todos esses partidos. E o Democratas indica a primeira suplência, o presidente da Câmara de Ponta Porã, o vereador Mildinho, será o primeiro suplente, e hoje nós vamos escolher o segundo suplente aí em comum acordo com esses partidos. Então estamos com a chapa montada, uma coligação importante, forte, nos dá uma tranquilidade, um bom tempo de televisão, para podermos colocar as nossas ideias, o que nós pensamos, mostrar essa verdadeira mudança que a população está pedindo e que nós entendemos que precisa de fato realmente mudar as práticas políticas aqui no Mato Grosso do Sul, o jeito de fazer política. Por isso que nós saímos, e você sabe, nós já falamos sobre isso, 1 ano e meio andando 79 municípios, ouvindo as pessoas, que é o Pensando Mato Grosso do Sul, que norteou as ações aí do partido nesse 1 ano e meio. Mais de 200 mil pessoas responderam os nossos questionários, disseram as suas prioridades. O que não pode é ter inversão dessas prioridades. Se o cidadão aponta para você realmente saúde pública em primeiro lugar e precisa investimentos, precisa ações concretas para melhorar a questão da saúde, segurança pública em segundo lugar, educação de qualidade, escola em tempo integral, suprir essas vagas que estão faltando hoje nos centros de educação infantil e o desenvolvimento, Sérgio, tem que ser regionalizado. Se nós não criarmos uma estrutura no governo do estado que olhe as regiões do Mato Grosso do Sul com as diferenças que elas têm, nós vamos continuar concentrando riqueza em algumas regiões e empobrecendo o resto do estado, como é a realidade do Mato Grosso do Sul. Então, diante de tudo isso, eu acho que, mesmo saindo, o último partido que lançou a pré-candidatura foi o PSDB, que foi aqui no programa Tribuna Livre, acho que no dia 11 de maio, que nós dissemos pela primeira vez que éramos pré-candidato ao governo. Eu acho que desse dia para cá nós tivemos grandes avanços e conseguimos formar uma aliança realmente em cima desses propósitos do que é essa nova política que nós queremos para Mato Grosso do Sul. Deputado, como vai ser distribuída a chapa proporcional? São candidatos a deputados federais e candidatos a deputados estaduais. Dois chapões? Dois chapões. Nós vamos ter uma de federais com 24 candidatos, homens e mulheres, e uma de estadual com 72 candidatos, homens e mulheres de todos os rincões aí do estado, representando regiões, municípios. Uma chapa competitiva, com ótimos nomes, e tenho certeza que nós teremos uma grande representação dessa coligação com deputados federais e deputadas eleitos nesse pleito agora de 2014. Já fez uma soma de quanto tempo vai ter na televisão? O Sérgio, ainda tem uma dúvida de uma interpretação do Tribunal Eleitoral por conta de uma judicialização, mas eu acho que nós vamos chegar perto dos 6 minutos no tempo de televisão total, que teremos aí condições de, com esse tempo, mostrar a Mato Grosso do Sul qual que é as nossas propostas, as nossas prioridades e o que a gente pensa para o desenvolvimento do estado. E a escolha do nome da professora Rose Modesto, a vereadora Rose Modesto, para compor aí a chapa do PSDB como candidata a vice-governadora? Olha, Marquinhos, uma escolha feita por todos os partidos.
uma mulher professora, vem dos movimentos sociais, nasceu lá em Culturama, de uma família de pequenos produtores, migrou para Campo Grande, cursou escola pública, fez uma faculdade de história, se tornou professora da rede pública, entrou na política defendendo mulheres, defendendo projetos como Bolsa Universitária, defendendo programas sociais, como ela é criadora do projeto Tocando em Frente, que abriga jovens e adolescentes na periferia de Campo Grande. E o mais importante de tudo, foi consensuado entre os partidos. Um bom nome, tenho certeza que a Rose vai representar bem essa nova política, uma política com a cara nova que nós queremos para Mato Grosso do Sul, saindo desse passado aí de 36 anos de divisão, 28 anos aqui sendo administrado pelo PMDB e pelo PT. Quando dividiu o estado, Sérgio Cruz, que foi um dos que lutou por isso, Mato Grosso, nosso irmão lá, ficou com 38 municípios, nós com 56. Nossa economia é o dobro da do Mato Grosso. Passado 36 anos, Mato Grosso hoje tem 149 municípios, tem o PIB que vai ser o dobro do Mato Grosso do Sul. Então lá as coisas aconteceram, e aqui infelizmente muito deixou a desejar das políticas públicas, de um governo moderno, eficiente, que priorize o servidor, que traga meritocracia. E nós estamos indo agora para uma disputa eleitoral, com muitas acusações. Nós vemos aí, de um lado, um candidato que tem que dar explicações, sim, sobre essas questões que afetaram diretamente a questão da Petrobras, CPI, denúncias graves, precisa explicações. E do outro lado, um candidato também com uma série de denúncias sérias em licitações, Ministério Público Federal, inúmeros inquéritos nos Ministério Público Federal, Estadual e na Polícia Federal. Então, eu acho que se nós queremos realmente uma nova política, nós queremos uma política de pessoas com ficha limpa, cabe ao eleitor nessas eleições analisar o perfil dos candidatos. Eu posso responder pela minha pessoa, fui testado, fui prefeito, fui aprovado no mandato, fui deputado estadual, deputado federal, e não temos problemas nenhum com a justiça. Isso é muito importante. Eu acho que nos dias de hoje nós temos que analisar isso. E principalmente, tem gente aí pregando mudança. Mudança. A própria presidenta, eu vi lá na convenção da presidenta atual, mais mudança. E eu fico contente que até o PT está entendendo que tem que mudar realmente, porque nós não podemos conviver com essa política vigente hoje, de corrupção, de desvios, de desmando, de impunidade. Achei uma vergonha com a saída do Joaquim Barbosa, a liberação dos mensaleiros lá para trabalhar. Acho isso uma vergonha, isso aí entristece o povo brasileiro, e nós precisamos virar essa página, criar uma nova política no nosso país, com responsabilidade, com transparência, com a participação das pessoas, Marquinhos. Nós saímos andando o Estado para ouvir as pessoas. E por que você tem que ouvir as pessoas? Porque as prioridades não têm que ser do político, as prioridades têm que ser do cidadão que sofre no dia a dia com a falta de serviços públicos de qualidade. Deputado, um dos itens, me parece que a prioridade indicada pela população para Mato Grosso do Sul foi a questão, foram os problemas de saúde, saúde pública. O senhor acha que é possível, por exemplo, um governo de estado fazer uma política de saúde diferente dos outros estados, diferente do que faz a União hoje? Eu acho. Um estado, de repente, Mato Grosso do Sul vai ser o estado referência em saúde, é possível? Você tem que fazer o que a população está pedindo, Sérgio. Por que a saúde aqui no Mato Grosso do Sul não funciona? Existem os polos regionais, só que só tem o hospital, não tem atendimento. Não adianta construir o prédio e não ter o médico, não ter o medicamento. Hoje em dia tem uma fila de exames, tomografia, ressonância, ultrassonografia, de mais de um ano. Se você for na rede pública, demora um ano para você conseguir uma vaga. E o poder público, se investir nisso, existe tecnologia hoje, você tem que diminuir essa carga. Então é investir nos hospitais regionais para fazer diagnóstico e média complexidade lá no interior, lá em Naviraí, lá em Ponta Porã, lá em Coxim, lá em Paranaíba, que são polos regionais de saúde. O governo do estado colocando dinheiro. O governo do estado, você viu os números do TCU, deixou de aplicar no ano passado na saúde no Mato Grosso do Sul mais de 200 milhões de reais. A União, que eu vi esses dias um candidato aí falando em mais saúde no estado, a presidenta Dilma, números do TCU,
Tribunal de Contas da União deixou de aplicar em 2013 mais de 30 bilhões na saúde do país. Então, se tiver prioridade, você consegue diminuir esses problemas. Contrata mais profissional médico, põe os exames ali para diminuir essa fila, faz as cirurgias eletivas, vai diminuir. Hoje em dia tem uma ambulância terapia que vem do interior para Campo Grande que sufoca o serviço de saúde em Campo Grande. Então, precisa funcionar os regionais. Eu dou um exemplo. Eu não tenho nada contra as prioridades que o governador elencou para o seu mandato, mas eu nunca investiria 200 milhões num aquário. Eu gastaria esses 200 milhões na saúde, fazendo funcionar esses hospitais, e não é construir não, é dar atendimento. Nós podemos até parar um pouco de construir prédio público, nós precisamos é colocar atendimento. Em 2012, eu falei muito aqui na eleição da capital sobre isso. Chega de construir, vamos colocar os exames, vamos colocar os médicos para atender o medicamento para a população. Então, nós temos uma inversão das prioridades. Enquanto o cidadão pede saúde, segurança, educação de qualidade, nós vemos muitas vezes uma agenda equivocada, porque não ouviu as pessoas. Então, se nós ouvimos as pessoas e as pessoas indicaram isso como prioridade, isso você pode ter certeza, no nosso plano de governo, esses pontos serão prioritários para resolver o problema, para fazer com que realmente possa acontecer. O dia que o Aécio esteve aqui, você está lembrado, ele falou: primeiro ato do meu ministro da Saúde, depois, se eu for eleito presidente da República do Brasil, vai ser vir a Campo Grande, sentar aqui com os setores organizados da saúde, conversar para fazer o término do Hospital do Trauma, para colocar recursos disponíveis para que o Estado possa fazer em parceria com os municípios. O município sozinho não dá conta. E o Estado tem que aportar recursos. Mato Grosso do Sul tinha que gastar 12% do seu orçamento em saúde. O ano passado gastou 8,4%. Aquém do teto constitucional. E isso sufoca os municípios. Então, fazer regionalização, fazer os consórcios municipais, eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos melhorar a qualidade do atendimento da saúde aqui no Estado. O senhor falou aí no Aquário do Pantanal. Caso seja eleito, você pretende paralisar a obra ou vai dar? Como é que vai ser a obra do Aquário do Pantanal? Olha, foi um grande equívoco, eu acho, do governo do governador André agora. Ele deve terminar a obra, pelo que tudo indica, ele disse que vai entregar a obra. Você vai tocar a obra? Não, se tiver pronto. Como que você vai deixar? Você investe 200 milhões ali. Eu espero que o governador termine e arrume quem vai gerir esse aquário. Se vai ser as universidades, quanto vai custar isso por mês? Me falaram que a manutenção do aquário por mês deve passar aí dos seus 2 a 3 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, um equívoco na inversão das prioridades. Eu nunca faria isso, mas agora eu não quero também dizer o que o governador atual tem que fazer. Acho que isso é uma prioridade do mandato dele. Eu respeito a posição, só que eu discordo dela. Se tivesse sentado ali na cadeira e tivesse tinta na caneta, eu nunca faria uma obra como essa, porque para mim isso não é prioridade da população de Mato Grosso do Sul. Deputado, o senhor, se eleito governador, vai herdar um problema sério aqui, que é a questão indígena. Como é que pretende o eventual governo do PSDB, agir na questão indígena em Mato Grosso do Sul? O governo, Sérgio, tem que ser o árbitro nessa questão, tem que resolver o impasse. O indígena é vítima de um processo e os produtores rurais também. Essas terras foram tituladas pelo Estado do Mato Grosso ou pela União. O produtor que está nela tem uma escritura pública que foi, se você vê o título originário, vem do Estado de Mato Grosso ou da União. Então será que ele tem que ser lesado se ele está em cima de uma área que é indígena? Não, ele tem que ser indenizado. E quem tem que cumprir essa indenização é a União e o Estado. O problema é que a União empurra com a barriga. Nós estamos aí há 1 ano e meio discutindo a Buriti, e esse ministro Zé Eduardo Enrolão Cardoso aí, que não dá conta de nada, só enrola discurso. E eu mesmo já falei para ele lá na audiência pública: ministro, tem gente morrendo, tem um conflito, resolva as questões. Agora eles vêm com subpreço, querendo comprar a terra ali a preço de banana. Os produtores não vão fazer essa negociação. Paga o preço real que vale, não é ninguém quer preço superfaturado, paga o que vale, que nós vamos conseguir ampliar as aldeias. E a União tem responsabilidade nisso. O problema, Sérgio, é que eles vêm empurrando essa questão com a barriga e estimulando o conflito. No nosso governo,
nós vamos ser o juiz dessa questão, sentar com índios, sentar com produtores. Os índios têm as suas prioridades, eles querem tecnologia, eles querem produzir, eles querem cultivar a cultura, eles querem saúde. A população indígena no Mato Grosso do Sul está abandonada pela FUNAI, que só fica criando problema, você sabe disso. O índio quer uma melhor saúde, ele quer poder produzir dentro da sua aldeia, ele quer cultivar a sua cultura, ele quer ter internet lá na aldeia, ele quer ver o seu filho cursando escolas, cursando universidades. E é isso que nós temos que entender. Evoluiu essa questão da cultura indígena para os meios tecnológicos. Nós não podemos tratar o indígena como aquele cidadão excluído na sociedade. Não, ele está inserido na sociedade. E eu estou criando no nosso programa de governo um espaço para os indígenas poderem ter ali assento, ter diálogo, poder priorizar as políticas públicas para as aldeias. E eu não tenho dúvida, nós temos que sair do discurso. Conflito não resolve nada, essa briga só tem perdedor. Perde o indígena, perde o produtor, perde o Estado. Então, vamos resolver isso. Eu estou muito otimista que num próximo governo federal nós vamos ter um governo mais sensível para resolver realmente essas questões e sair do discurso, como foi o tópico desses últimos anos aí do PT nessa questão indígena, que não resolveu nada. Pelo contrário, aumentou os conflitos aqui no Mato Grosso do Sul. Deputado federal Reinaldo Azambuja, o eleitor sul-mato-grossense, ele pode esperar do seu partido PSDB uma campanha de projetos e propostas, ou também teremos muitas denúncias nessas eleições? Da nossa parte, propostas realmente para mudar de verdade o Estado, uma proposta para diminuir a carga tributária, hoje ela é impeditivo para o desenvolvimento do Estado, uma proposta para resgatar esse sonho nosso do sul-mato-grossense de ser o Estado modelo do Centro-Oeste e quebrar essa polarização do PMDB e do PT. Eles não representam mudança nenhuma. Isso aí é continuidade do que está aí. O PT há 12 anos no governo federal, muito pouco fez pelo Mato Grosso do Sul, tem muita conversa fiada de o governo federal que investiu aqui. Nós somos o último estado em transferências voluntárias do governo federal, quer dizer, todos os outros tiveram mais recursos do que nós. E eu quero desmistificar uma coisa, não tem essa história de dinheiro federal, dinheiro estadual, dinheiro municipal, é dinheiro dos impostos que nós pagamos, Marquinho, e que a maioria fica com a União. Então tem que mandar sim recursos para Mato Grosso do Sul, e eu tenho certeza, com uma política desenvolvimentista, levar a produção aos assentamentos rurais. Nós temos hoje aí uma política de reforma agrária que assentou as pessoas, mas hoje não tem produção. Nós precisamos virar essa página. Imagina Mato Grosso do Sul, esse estado que tem gente trabalhadora, terra fértil, clima favorável. Nós estamos importando 80% dos hortifruti granjeiros que a gente consome aqui vem de Paraná e São Paulo. Será que um governo não consegue criar uma política, pelo menos para produzir com o pequeno produtor aquilo que nós consumimos aqui? Então é absurdo isso. Vamos fazer uma campanha propositiva, uma campanha olhando o Estado para frente. Agora, tem muitas pessoas aí que estão pregando aí de bom moço, e tem um monte de explicações a ser dada à sociedade sul-mato-grossense. E essas explicações nós vamos cobrar dos nossos adversários, para que não fique aí muitas vezes pairando essa história, eu fiz isso, eu sou aquilo, todo, mas não mostra um passado realmente nebuloso que precisa ser esclarecido para a população do Mato Grosso do Sul. Bem, quero agradecer a sua participação hoje no programa Tribuna Livre. Conversamos com o deputado federal, pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, Reinaldo Azambuja. Lembrando que a convenção estadual do PSDB acontece hoje das 15 às 17, ali na Marechal Deodoro 934, próximo ao Terminal Bandeirantes. Muito obrigado, deputado Reinaldo Azambuja. Obrigado, Marquinhos, Sérgio, a toda a equipe aqui do Tribuna Livre, a